Olá, meu nome é Marcos Gregório, faço parte do curso de Engenharia de Produção, grupo 4N3 do Polo Campo Limpo, né? Então, juntamente com o Eli Gonçalves da Silva, nós vamos apresentar agora o projeto integrador 13º bimestre, que é relativo a um relatório. O nosso título é Simulação de Processo de Transformação e Serviço em Posto de Trabalho em Comércio de Material de Construção. Então, esse é um trabalho desenvolvido também no 8º bimestre desse curso, onde nós apresentamos uma série de soluções, né, em termos de estrutura, processos integrados, para que haja um melhoramento das condições de atendimento e um aumento no volume de vendas desse estabelecimento, porque no passado esse estabelecimento tinha uma representatividade muito boa, onde ele era instalado, né? Então havia 7.000 metros quadrados de área construída, possuía 25 funcionários, esse estabelecimento possuía área de armazenamento de materiais brutos agregado, tinha um layout interno que permitia o fluxo de pessoas no seu interior, para as pessoas escolherem o que elas querem nas gôndolas, né, e também passando pelo balcão. E esse comércio também fazia muita venda por telefone, foi feita uma pesquisa na época, né? Então você tinha um volume grande de vendas por telefone e balcão, né? Obviamente ele tinha uma localização privilegiada, era perto de uma rodovia, e ele tinha condições de permanência dos clientes, como por exemplo estacionamento, né? Tinha uma ventilação, tinha fluxo, como eu falei, de circulação interna, tinha água, banheiros, né? E um momento de crise fez com que tudo isso fosse caindo, e a estrutura da empresa acabou tendo que se mudar para um outro bairro, numa outra concepção, que é da figura atual, onde é um estabelecimento de 900 metros quadrados, dividido em 3 andares, a quantidade de funcionários caiu para 5, a área de armazenagem de materiais brutos ficou um pouco menor e distante, né? Então o cliente não consegue enxergar o volume de material bruto que o depósito tem, o estabelecimento tem, né? Ele não possui layout interno, a gente vai ver na foto a seguir, né? Mas continua com vendas por telefone, e agora ele está numa localização residencial. Então, dos lados, na frente, você não tem outros tipos de comércio a não ser residências. Então, obviamente, você tem uma diminuição do fluxo de pessoas. Também ele, como é um espaço pequeno, ele tem ausência de condições de permanência dos clientes. Então não tem estacionamento, dá para perceber, né? E dentro não tem como você ter um fluxo de deslocamento. Então, como eu falei, aqui no interior dá para perceber os produtos estão armazenados de forma incorreta, inadequada, né? Alguns no chão, alguns pendurados de qualquer forma, né? No fundo aqui eu tenho o balcão, e na parte de cima eu tenho um pouquinho, logo na entrada aqui, os materiais brutos, né? Sendo expostos para a parte de dentro, de forma que o cliente não consiga realmente enxergar o volume de material que o estabelecimento comercial tem, né, possui, para poder realmente repassar para ele. Então ele não oferece essa condição, porque quando ele chega ele acha, pô, você só tem esse pouquinho de material ensacados, esse saco de cimento. Então ele não consegue enxergar a grandeza do estabelecimento por conta das condições atuais. Então, nesse trabalho, nós fizemos aí toda uma pesquisa, né, e aplicamos uma matriz SWOT na análise desses problemas, onde gerou as forças e as fraquezas desse estabelecimento. Então,
a força ela ainda continua na fidelidade dos clientes em vendas por telefone. Então eles continuaram fazendo um bom atendimento de alguma forma, né, revendendo os produtos dos fabricantes e entregando para os clientes via telefone, por exemplo, construtoras. Agora, a fraqueza é que, obviamente, como eles mudaram para um espaço menor, né, sem estrutura, né, então não tem um consumidor, não tem uma credibilidade em relação a isso. Então, houve uma queda muito grande no volume de vendas, né, e na condição do estabelecimento, que passou de ser um estabelecimento de média capacidade para baixa capacidade na zona periférica de São Paulo, na região de Campo Limpo. Então, em função desse trabalho da matriz SWOT e em função das fraquezas, nós obviamente propomos alguns trabalhos de melhoramento, né, desse plano, fazendo um plano estratégico. Então, uma das coisas foi contratar um sistema integrado de gestão, né, e também tomar algumas ações. Então, a primeira fase, além do sistema integrado de gestão, para controle de estoque, para controle de vendas, para controle de gastos e de compras, teve uma fase que é o aumento da oferta via site. Então, nós propusemos para a empresa abrir um site para que, obviamente, aumentasse o volume de venda da empresa também via web, né, uma vez que ela já tem o know-how por venda de telefone. Outra ação foi distribuir panfletos no bairro, né, para que as pessoas começassem a conhecer, né, aquele estabelecimento, né, entendesse o endereço daquele estabelecimento para poder ter um conhecimento melhor. Porque o estabelecimento ele não tem placa de identificação, ele não tem estrutura que visualize, né, que ele é um estabelecimento de material de construção. Ainda na primeira fase, nós fizemos uma outra sugestão, que foi pelo menos colocar aí, em função da lei, né, de Cidade Limpa, colocar um cavalete na lateral do estabelecimento. Então não havia, se vocês perceberem no slide, não havia praticamente nenhuma visualização de material de construção. Você tinha uma coisa muito pequena aqui desse lado, então os clientes passavam de carro, praticamente não tinha condição de visualizar que estabelecimento era aquele, né? Então, através dessa instalação de cavalete, foi possível, quando as pessoas passam de carro ou passam a pé, elas conseguem entender que aqui existe uma série de materiais brutos, né, e outros materiais de construção dentro do estabelecimento. Percebe-se então qual que é o comércio, né, da pessoa. Outra coisa também foi colocar alguns produtos demonstrando para fora, como por exemplo o carrinho de mão, né, enxadas, coisas desse tipo, para que as pessoas realmente enxerguem um pouquinho de potencial de venda desse estabelecimento. Outra coisa que nós fizemos também foi a alteração do layout interno. Ele não tem condição de ter uma circulação, mas a gente pediu para o caixa, né, sugeriu para que o caixa saísse do fundo e viesse para a parte da frente, para que as pessoas que passassem ali já tivessem contato direto com o vendedor, né? E aí sim, através dessa interação tete a tete, seria possível aí ter uma confiabilidade, ter uma integração melhor e ter um atendimento melhor aí dentro do estabelecimento. E a segunda fase, depois que isso tudo ocorreu, houve, né, um crescimento de volume de vendas, de volume de cliente, né? Então, a segunda fase tem que ser a ampliação do espaço físico, né? Então tem que aumentar o tamanho e esse local tem que ser um local estratégico, não dá para ser naquele estabelecimento. Então, com isso, o objetivo é ter fluxo de cliente, né? Então o cliente tem que entrar na loja,
tem que ver o que tem a loja, tem que ter fluxo realmente de pessoas entrando e saindo. Ampliar os itens de venda, porque nesse espaço você tem pouca oferta. Ter condições de permanência dos clientes, então se o cliente quiser permanecer para procurar um outro produto, trabalhar com calma, ele tem condição de verificar isso. Então talvez precisa ter banheiro, ventilação, corredores, né? Estacionamento, gôndolas, né? E tudo mais. Aumentar a carteira de cliente, então com certeza quando você tem tudo isso, o cliente começa a se sentir melhor, vai na loja, então ele começa a ter fidelidade com a empresa. Obviamente tudo isso vai gerar com que o estabelecimento tenha mais funcionários, volte a ter funcionários e mais instrumentos de apoio, por exemplo, caminhão, trator, computadores e outras coisas mais. E com isso ele acaba tendo um nível de classificação maior, né, dentro da sua região e perante os seus concorrentes, né? Então a gente fez uma pesquisa onde os estabelecimentos ao redor têm um tamanho mediano, né? E tem umas condições básicas de atendimento que fazem com que eles sejam classificados aí como estabelecimentos mediano, né, para a zona periférica. Então nessa pesquisa de campo percebemos que em média, né, no mínimo um estabelecimento desse tem que ter 2.000 metros quadrados, ele tem que estar numa localização favorecida, com fluxo de carros, fluxo de pessoas, ele tem que possuir local de armazenagem de locais brutos, né? Espaço para estocagem também, por exemplo, aqui desse lado, e ter estacionamento, então tem que ter uma quantidade de estacionamento, então para o crescimento básico que eles estão querendo ter, pelo menos 3 carros aí, para voltar a ter um fluxo de pessoas. E o cliente também pensa em voltar a, no mínimo, ter 2 caixas de atendimento, né? Então ele quer colocar 2 caixas para atender as pessoas e assim conseguir trabalhar no seu estabelecimento, né? Então o objetivo do trabalho, agrupando tudo isso, então, foi verificar a possibilidade de permissão de trabalho com 2 caixas, né? O caixa de um depósito mediano, foi feita uma pesquisa, a característica dele é de, além de atender o cliente no pagamento, né, ele também faz a venda por telefone, ele faz o atendimento por telefone. Então ele tem 2 funções, né, dentro do próprio estabelecimento considerado mediano. Dados pesquisados também percebemos que o horário de funcionamento de um depósito mediano, ele trabalha em média das 9 da manhã às 21 horas e também aos sábados das 9 às 18 horas. Diferentemente do estabelecimento que nós estamos trabalhando, que como por pouca pessoa, ele tem um horário das 8 às 5 na semana e das 9 às 8 ao meio-dia no sábado, né? Então, com certeza tem que mudar isso. O tamanho da fila, a gente fez uma pesquisa, né? E percebeu aí que durante a semana a gente tem uma média de clientes entrando, né? E no sábado esse cliente dobra, a quantidade de pessoas dobra, né? Então, em média, somando essas 2 ações, nós temos aí 18 clientes por hora, né? E em média o atendimento nos caixas demora em torno de 4 minutos. Foi feito um levantamento também do custo do caixa, que está em torno de R$20 a hora, e o custo médio do cliente, né, está em torno de 25 centavos, por conta da projeção de estacionamento, água, luzes e tudo mais. Bom, então fizemos um cálculo em cima disso, né, aplicado através da disciplina pesquisa operacional, e a gente percebeu que com essa quantidade média de pessoas poderia sim trabalhar com 2 caixas, né? Então a partir daí a gente
começou a desenvolver, né, um trabalho de simulação utilizando o software Flexim, para realmente ter certeza da ampliação quando for fazer o layout, né, dentro desses 2.000 metros quadrados, colocar 2 caixas para atendimento. Então, o Flexim é um programa que permite fazer umas simulações de várias situações, vários processos, com entrada, né, e saídas, e aqui nós representamos, né, na tela do Flexim com alguns itens. Então, colocamos aqui como a entrada, né, o cliente chega, então ele tem determinamos aqui um determinado número de pessoas por hora, que no caso foi 18, né? Existe um tempo de processo onde o cliente vai ser atendido pelo vendedor e também pode ter um fluxo dentro do estabelecimento. Depois ele se dirige, né, através de um layout para os caixas de pagamento, né? Então, nós, como o cliente quer 2 caixas, nós simulamos aqui 2 processadores como os caixas de atendimento, né? E depois do caixa ele sai, né, para a saída e vai embora. Então nós temos aí um processo com entrada, né, desenvolvimento e saída. Bom, inserimos todos os dados, né, dentro do Flexim e fizemos a simulação. Então, dentro do período que nós estabelecimento que nós colocamos, e dentro da taxa de entrada e da taxa de saída e tempo de permanência. Percebemos então que durante muito tempo, né, você não tem fila, né, você tem um atendimento das pessoas, então a pessoa chega, se não tem nenhuma fila, ela já se dirige para um caixa ou para um outro caixa sem problema nenhum. Então, durante um período foi analisado todos esses trabalhos e percebeu-se que em alguns momentos há caixas, né, desenvolvendo o trabalho e tem também o processo de fila, né? Mas num processo geral a quantidade de fila é muito pouca, né? Então você tem a maioria dos espaços você tem ociosidade, né? Por exemplo, aqui você tem ociosidade em torno de 30% e aqui em torno de 25%, né, dos caixas, né? Revelando então que com essa taxa de entrada de pessoas, né, nesse período não é necessário a utilização de 2 caixas. Então, diante disso, né, nós conseguimos concluir que para a permanência proposta não há formação de fila suficiente para o estabelecimento operar com 2 caixas, né? Então, deve-se prever um aumento do tempo de permanência dos clientes no interior do comércio, né, para que eles também agreguem mais produtos, tenham mais opções, né, e um aumento de fluxo de pessoas também, né, para que, em função disso, você permite que se forme fila no interior do estabelecimento, né? E aí assim será possível optar por 2 caixas de pagamento. Bom, isso, espero que vocês tenham entendido. Obrigado.